Olá, galerinha, vamos lá, Raio-X 34, saudade de vocês, hein? Vambora, sextou, hein? Como vocês brincam comigo, a gente se brinca, né? Sextou, então vamos lá, vamos para a nossa disciplina, na sequência, tá? Agora com membros inferiores, tá certo? Então a gente vai falar agora dos membros inferiores, começando com o pé, tá? Então a gente vai falar sobre as rotinas básicas do pé. O pé nós temos incidências em AP, oblíqua, tá? E perfil. E depois vocês vão ver que tem incidência especial, que é o AP e perfil com carga, tá? Muito simples com carga. Com carga é o próprio peso do corpo. O próprio peso do corpo faz a carga no pé, tá? Então, um AP, a oblíqua geralmente é para fratura, luxação, e o perfil a gente complementa para a visualização de corpo estranho, tá? Corpo estranho, todo mundo sabe, é algo que foi introduzido no corpo, né? Lá de madeira, né? Prego, cabo de vidro, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então a gente vai falar, né? Vamos descrever como realizar todos esses exames aí, tá certo? Aqui, por exemplo, na incidência em AP, como eu botei, ó, demonstra localização e extensão de fraturas, alinhamento de fragmentos, anormalidades dos espaços articulares, edemas, tá? E corpo estranho. Então aqui o paciente a gente falou que pode estar em decúbito dorsal, mas acrescentem aí na apostila de vocês, anotem aí que ele pode também ficar sentado, tá? Então a gente pode colocar ele sentado na mesa, estica o membro, tá? Que não vai fazer o exame, flexiona o joelho que a gente vai fazer o exame e bota a parte plantar dele sobre o chassi, ou seja, ele pisando mesmo sobre o chassi, tá? Ele vai pisar sobre o chassi, tá certo? E o raio central, nós vamos fazer ele com 10 graus posterior em direção ao calcâneo, tá vendo aqui, ó? É como se o raio estivesse aqui perpendicular e a gente inclinasse ele assim, cerca de 10 graus em direção ao calcâneo, porém ele entra na base do terceiro metatarso, ou seja, terceiro dedo, na base lá em cima, tá? Chegando aqui quase no peito do pé, vamos dizer assim, tá? Então, esse é o raio central. A distância é de 1 metro mesmo, que é o padrão nosso, geralmente a distância para praticamente todos os exames é de 1 metro. E o chassi que a gente utiliza é o 24 por 30, tá? Exceção, a gente pode utilizar o 30 por 40, tá? Mas é muito difícil, tá? Geralmente é o 24 por 30 mesmo que a gente utiliza, que é o menor chassi, tá certo? E nada de utilizar o burro sem burro, ou seja, em cima da mesa mesmo a gente coloca o chassi, coloca o divisor, porque a gente consegue dividir o filme em dois, tá certo? E fazer duas incidências no filme só para poder a gente estar economizando, certo? Economizando filme para a empresa. A imagem, ó, como eu gosto de mostrar para complementar, a imagem do AP do pé como vai aparecer, ó, tá? Então a gente visualiza todas as estruturas, né? Falanges distais, mediais, proximais, metatarsos, ossos sesamoide e ossos do tarso, cuneiforme medial, intermédio, lateral, cuboide, navicular, tá? E aqui tem os ossinhos sesamoides que eu falei, tá? Metatarsos tem cabeça, colo e base, como aqui, ó, cabeça, colo, aqui é a base do quinto, mas todos eles também tem, tá? Então essa é a imagem correta do AP do pé que tem que ser mostrada, tem que ser visualizada pra gente, tá certo? Parâmetro de avaliação, parâmetros eu gosto de colocar, vocês sabem disso, o que é o parâmetro? É você saber quando eu falo para todo mundo que teste raio-x não é só apertar o botão, você tem que apertar o botão, visualizar a imagem, né? Posicionar o paciente, você analisar a imagem, visualizar e saber se a imagem está correta ou não, tá? Então, para a imagem estar correta, o que nós temos que ter o que? O parâmetro, ou seja, o que a gente tem que visualizar de certo na imagem para a gente saber que a imagem está correta, né? Então aqui eu tenho que visualizar o que? Todos os dedos, todos os metatarsos, todos os dedos, todos os metatarsos, ou seja, todos os dedos são todas as falanges, né? Todos os metatarsos, navicular, cuneiformes e cuboide, tá? A base do quinto, tá aqui, ó, tem que aparecer livre, tá? Base do primeiro, tá vendo? Aparece aqui livre. Base do segundo e quinto devem aparecer sobreposto, aqui, ó, do segundo, ó, eles aparecem sobreposto, aqui a pontinha do quinto aparece bem, com o segundo, terceiro, quarto, a pontinha do quinto aqui, ó, tudo sobreposto aqui, ó, tá vendo? Tá tudo sobreposto aqui. E as articulações metatarso falangianas, que é essa linhazinha preta aqui, ó, tudo isso é articulação.
que liga o metatarso à falange, tem que aparecer abertas, ou seja, o dedo tem que estar esticado. Se o dedo estiver flexionado, as articulações vão aparecer fechadas, tá? Então, se tiver alguma lesão ali naquela articulação, a gente não vai conseguir visualizar, tá certo? Então, esse é o posicionamento, ó. O paciente pode estar deitado ou sentado, flexiona o joelho, superfície plantar sobre o chassi, raio 10 graus, angulados, tá certo? E essa é a imagem que a gente tem que estar visualizando, tá certo, galera? Esse é o AP do pé. Na oblíqua, tá? As indicações clínicas em vermelho aqui são as mesmas do AP, tá? Lesões, fratura, edema, tá? Corpo estranho, tudo isso daí. Anormalidade, algum tipo de fragmento, tá certo? Então aqui como eu botei, o paciente ou em decúbito ou sentado, tá certo? Também flexiona o joelho, porém a diferença é que eu vou rodar o pé medialmente, ou seja, eu vou rodar ele medialmente, de forma que ele vai ficar obliquado cerca de 45 graus. Aqui está até se usando suporte, tá vendo? Para o pé ficar obliquado, tá certo? Então, ó, pé obliquado a 45 graus, aqui já muda. No AP o raio é 10 graus, aqui o raio já é, isso aqui, esse símbolo quer dizer que o raio é perpendicular, lembram disso? Então aqui, ó, o raio central é perpendicular, também entrando na base do terceiro metatarso, tá? Então isso é muito tranquilo aí, tá certo? É muito parecido o exame. Um exame é em AP e o outro é em oblíqua, tá? O restante é muito parecido, o posicionamento, tá certo? Chassi, mesma coisa, 24x30, de forma, mesma coisa de 1 metro, nada de utilização do hook, tá? Então isso é muito igual ao outro, tá? Aqui a imagem já muda, tá vendo? Aqui a imagem já mudou, tá certo? Você vê a estrutura, porém obliquada, cerca de 45 graus, mas as estruturas que você visualiza são as mesmas, só muda a forma de se visualizar, tá? Todas as falanges mediais, distais, proximais, metatarsos, tá? Cabeça, colo, base, cuneiforme intermédio, medial e lateral, cuboide, navicular, aqui eu vejo o talos e o calcâneo, tá certo? Então, não tem muito mistério, o AP e depois a oblíqua. Então, o paciente aqui está sentado, flexiona o membro, bota a superfície plantar sobre o filme, AP e depois faz a oblíqua, certo? Sem muito mistério. Já os parâmetros, né, como eu falei para vocês, parâmetro de avaliação técnica, todo o pé, desde as falanges até o calcâneo, tem que ser visualizado, ou seja, todas as falanges, metatarso, ósseo do tarso e o calcâneo, tá? Terceiro, quarto e quinto apresentam-se livre de sobreposição, ou seja, no AP eles já aparecem sobrepostos, um por cima do outro, já no oblíquo eles aparecem livres, ó. Segundo, terceiro, quarto e quinto, ó. Terceiro, quarto e quinto. O segundo sobrepõe o primeiro aqui, então, o terceiro, quarto e quinto não sobrepõe mais, diferente do AP que eles já estavam sobrepostos, aqui eles já não ficam sobrepostos mais, tá? E a base do quinto aparece livre, que é essa ponta aqui, ó, tá? Essa ponta óssea aqui, essa base do quinto, há pouco tempo atrás, 2 jogadores da seleção brasileira fraturaram, lembra disso? O Neymar um tempo atrás, depois o Gabriel Jesus, fraturaram essa base do quinto aqui, ó, tá? Vai botar um parafusozinho aqui para poder prender, né, o fragmento que soltou, tá certo? Então, AP oblíqua, tá? E depois nós vamos ver a outra incidência, que é o perfil. O perfil ele substitui a oblíqua nesses casos aqui, ó, de corpo estranho, tá? Então, geralmente uma rotina de pé a gente faz o AP e a oblíqua quando é para fratura ou luxação. Se você ver no pedido que está escrito lá corpo estranho, então a gente vai fazer um AP e um perfil, já não faz a oblíqua mais, faz o perfil, tá certo? Então aqui a gente flexiona o joelho, tá? Do lado afetado, cerca de 45 graus, tá certo? Aqui a gente já coloca o paciente deitado, decúbito, né? Flexiona o joelho, a gente coloca o paciente deitado, flexiona o joelho e bota essa é a posição aqui, ó, o paciente deitado de lado, tá? Que é o raio central entra perpendicular de medial para lateral, por isso que a gente fala que é um perfil médio-lateral, porque o raio central, a radiação entra de medial para lateral, tá certo? E o raio também é perpendicular direcionado para o cuneiforme medial, também ao nível, né, na direção da base do terceiro metatarso, tá?
De FOF, chassi, sem book, mesma coisa, tanto o AP do oblíquo, o perfil é a mesma coisa, tá? Não muda. A imagem aí, por exemplo, ó, do perfil, tá? Então a gente vê, ó, time fibra sobreposto, cuneiforme intermédio, primeiro metatarso, cabeça, quinto metatarso, cabeça do quinto, cuboide, base do quinto e o calcâneo aqui em cima, o navicular e o talos aqui, ó, que chega tibia e fibra e forma a articulação do tornozelo aqui em cima, tá? Então esse aí é o perfil, porque se tiver algum corpo estranho nessa parte mole aqui, ó, toda aqui da sola do pé, por exemplo, da superfície plantar, a gente consegue visualizar, tá certo? Coisa que de repente no oblíquo, no AP, não visualiza. Por quê? Por que a gente não visualiza no AP e no oblíquo, professor? Porque o osso ele tem uma densidade maior do que qualquer outro fragmento, tá? Comparando com vidro, madeira, tá? Então a gente vai acabar visualizando o osso e não a estrutura que a gente quer ver, o corpo estranho que a gente quer ver. Então no perfil a gente já consegue visualizar melhor, tá certo? A gente já consegue achar, vamos dizer assim, esse fragmento. Parâmetro de avaliação: todo o pé e um terço distal da tibia e fíbula devem ser visualizados. Então, aqui, ó, todo o pé, desde a sola até o calcâneo, terço distal de tibia e fíbula, tá? Calcâneo deve ser visto em perfil, tá aqui, ó, sem sobreposição nenhuma, tá? E a tuberosidade da base do quinto, aqui embaixo, ó, aparece também sem superposição nenhuma, sem nada sobrepondo ela, tá? Aqui a imagem do pé, como é que você, de novo, como que você vai posicionar, tá certo? Então, esses são os parâmetros, o posicionamento e a imagem, tá, do perfil do pé, beleza? Então, o perfil do pé, 3 incidências como rotina: AP oblíqua e perfil, certo? Para fratura no chassi, AP oblíqua; para corpo estranho, AP e perfil, beleza? Então essa aí é a diferença na rotina. Eu sempre expliquei para vocês que existem nessas estruturas 3 incidências, porém na prática a gente só faz 2. Então a gente vai, lógico, de acordo com o pedido médico, que o médico pediu. Se o médico não pediu a incidência, colocou só o nome da estrutura, você olha a indicação clínica para saber o que você vai fazer. Se a indicação for trauma, trauma pode ser fratura do chassi, então o AP é oblíqua. A indicação clínica foi corte, o paciente cortou o pé, né? Então é para ver corpo estranho, então você vai fazer o AP e o perfil, certo? Então sempre tá de olho na indicação clínica do médico. Agora, para a gente fechar pé, a gente vai falar do pé com carga, tá? Incidência uso vai demonstrar os ossos dos pés em condição dos arcos longitudinais sobre o peso do corpo. Ou seja, a gente sabe que o pé tem um arco, né? Então, para que serve esse arco longitudinal do pé? Né? Para que serve isso? Serve para dar suporte para impactos, na absorção de impactos, tá? Porque se seu pé fosse reto, imagine se seu pé fosse reto, galerinha. Você quando pisar, né, você ia morrer de dor na coluna e no joelho, né? Então, seu pé ele sendo assim, né, tendo essa curvatura, quando você pisa, seu pé faz isso, né? Então ele acaba, ó, você não sente, mas ele faz isso. O peso do seu corpo faz com que seu pé faça isso. Então ele acaba o quê? Ele amortece o impacto. O seu andar ele acaba amortecendo. Isso auxilia você. Tá? Se seu pé fosse chato, né, se você fosse pisar assim, logo você ia ter problema de coluna, ia ter problema no seu joelho. Tá bom? Então, incidência comparativo. O AP, por exemplo, a gente compara, então a gente faz os dois APs juntos, ou seja, coloca o paciente em pé sobre o chassi, ó, tá? Como tá aqui, ó, você faz os dois APs ao mesmo tempo, tá? Coloca o paciente em pé sobre o chassi, tá certo? Raiz central, uma angulação de 15 graus em direção ao calcâneo, ponto médio entre os pés, ou seja, se seus pés estão aqui, o raio central vai entrar entre os dois, tá? Ele vai entrar no meio do chassi, que vai bater e irradiar de forma igual as duas estruturas. Lembram disso? Que a radiação primária bate, se espalha, irradiando toda a estrutura. Então, ele vai bater no meio do chassi e irradiar os dois pés de forma igual
para poder a imagem sair perfeita, tá? O perfil, tá? O paciente vai ficar em ortostático, tá? Então você sempre vai fazer um perfil direito, depois você vai virar e fazer o perfil esquerdo. Você vai colocar o chassi por trás, como está aqui, ó, paciente em pé, o chassi é esse aqui, ó. Então o paciente pisa, é bom você colocar um suporte embaixo, tá? Para o paciente pisar, para ele subir o pé e o pé sair quase no meio do filme aqui, ó. Tá? Porque se você colocar só o pé aqui, a parte plantar do pé pode ser cortada, ou seja, pode perder a estrutura, tá? Então o ideal é que você coloque um suporte como está aqui, ó. O paciente pisa e o pé tipo levanta, vamos dizer assim, né? E sai mais próximo do meio do fio, tá? E o raio, ele é perpendicular, direcionado para a base do terceiro e metatarso também. De FOF, chassi, isso aqui de baixo é tudo a mesma coisa, tá ok? Tranquilo aí, galerinha? Tá tudo tranquilo? Qualquer dúvida, pode me chamar, pode me perguntar, podem vir para perto de mim, me manda mensagem no WhatsApp, me mande mensagem na página, tá? Que a gente vai estar tirando essas dúvidas aí de vocês, tá certo? E na próxima aula nós vamos fazer a prova teórica, né, de membros superiores que nós não fizemos. Eu vou colocar na página lá, tá, no aplicativo, vou colocar o código para vocês acessarem. A prova será na sexta-feira da semana que vem e nós vamos estar tendo um horário aí pré-fixado para vocês fazerem a prova, tá? De repente 1 horinha de prova, 1h30, eu vou ver isso direitinho, tá? E vocês vão ter que acessar, vai ser em horário de aula normal, tá? Para vocês acessarem e fazer a prova. Então isso vai constar como presença também, tá certo? Então isso eu vou estar falando com vocês no grupo do WhatsApp, vou estar chamando um por um para conversar, tá certo? Então no mais nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente já entra falando já de tornozelo, de calcâneo, a gente já vai dar sequência aí dos membros inferiores, tá certo, galerinha? Forte abraço aí, saudade de vocês, hein? Sextou, hein? Tchau, galera, um abraço.